Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Convido a igreja a se colocar de pé para iniciarmos a nossa escola bíblica dominical em oração. Convido também aos nossos irmãos que nos acompanham de casa para que possamos fazer essa oração inicial juntos. Papai querido, Deus de misericórdia, somos gratos a Ti por ter nos permitido mais uma vez estar na Tua casa para render graça, para render louvor ao Teu santo nome. Deus de misericórdia, abençoa os Teus servos que já estão na Tua casa, abençoa aqueles que estão a caminho, traga-os em paz. Abençoa também aqueles que por algum motivo não puderam estar aqui na Tua casa para aprender da Tua palavra nesta manhã. Papai querido, dai-nos graça para compreender a Tua palavra, abra o nosso entendimento. Senhor Deus de misericórdia, de igual modo, usa o Teu Filho que estará ministrando nesta manhã, que estará ensinando ao Teu povo a respeito da Tua palavra. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Hoje estudaremos, na nossa escola bíblica dominical, a nossa 12ª lição, a penúltima lição do segundo trimestre de 2020. E tem um tema muito importante para todos e principalmente para a igreja. Dando sequência à nossa escola bíblica dominical, convido a irmã Ilza a louvar um hino dos sugeridos para a nossa lição de hoje, para o nosso estudo. Amém? Sem sombra de dúvida, hoje será uma manhã de muito aprendizado. Também saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vamos então ao hino de número, um dos sugeridos aqui, o 121. Amém? Maravilhoso é Jesus, da minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer de um que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo para mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre o louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim.
Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Convido a igreja a se colocar de pé, também você que nos acompanha via internet, para que possamos fazer a nossa leitura bíblica em classe da nossa 12ª lição do segundo trimestre. Essa lição que irá tratar sobre a conduta do crente em relação à família, que é uma instituição criada por Deus, mas que ultimamente vem sendo bastante atacada, dita, ultrapassada, mas que para nós é uma instituição sagrada, pois é a base fundamental da sociedade, onde aprendemos os princípios que aprendemos em casa, na família, levamos para a nossa vida inteira. Amém? Hoje nós tem uma quantidade boa de irmãos, vamos voltando aos poucos à normalidade, e eu queria repetir com todos os irmãos o nosso título da lição de hoje. Vamos lá? 1, 2, 3. A conduta do crente em relação à família. Texto áureo. Tem bastante irmã aqui hoje. Somente as irmãs. O texto áureo. 1, 2, 3. Aleluia, glória a Deus. Somente os varões, a verdade prática. 1, 2, 3. Aleluia, glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, que é o livro que nós estamos estudando esse trimestre, no capítulo 5, do versículo 21 ao 33, e no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Para você que não tem a sua revista e queira acompanhar a lição juntamente conosco na sua Bíblia, peço que você pegue a sua Bíblia em casa, abra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, do versículo 21 ao 33, e no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Como de costume, irei fazer a leitura do primeiro versículo, e a igreja lerá o segundo, e assim sucessivamente, até concluirmos a nossa leitura bíblica em classe. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá
a sua mulher, e serão dois numa carne. Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 6, do versículo 1 ao versículo 4, a igreja. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Toda a igreja. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Deus de misericórdia, papai querido, Senhor, viemos na tua casa hoje, Senhor Jesus, para aprender da tua palavra. Abra o nosso entendimento para que possamos compreender a tua mensagem. Papai querido, usa o teu servo como canal de comunicação com o teu povo. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Suimar, por si só, se tivéssemos lido e estudado com calma, a leitura diária já estaria de bom tamanho. Amém. Pode ser, irmãos. Pode sentar, por favor. Nós queremos agradecer a Deus por esta manhã, tão bonita que Deus nos dera, e de estarmos aqui num tema tão atual, que traz assim para nós. Gostaria hoje que a nossa plataforma aqui, a nossa nave estivesse cheia, com todas as famílias aqui hoje, porque isso aqui é a base de tudo. A família é a base da sociedade, Bom, já foi lido aqui o título da lição, e é bom a gente prestar atenção, sempre repito isso. Quero cumprimentar também os irmãos que estão na internet, via online. Deus abençoe vocês. Vamos cultuar juntos, vamos esquecer o telefone, a televisão, a conversa com os filhos, a comida, e vamos cultuar o Senhor, para a glória do Senhor, que você estará fazendo o culto aí na sua casa. A conduta do crente em relação à família. É bom prestar atenção no título. A conduta do crente em relação à família. Introdução. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um objetivo que pressupõe o matrimônio monogâmico e heterossexual. É indissolúvel. Mateus 19, 4, 6. No modelo divino, os membros da família são iguais. Porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Quer dizer, é bem claro que não quer dizer só a forma do matrimônio, mas também que os membros da família são igual. O importante é que nessa sociedade cristã, cada um de nós desempenhamos o nosso papel segundo a palavra. Amém, irmãos? Porque se desempenhar segundo a palavra, o casamento dá certo. E não é só um casamento de faz de conta, um casamento que você vai dizer que está bom. Não, você vai ser feliz. Você vai ter prazer, você vai ter alegria, você vai ter, enfim, é diferente, É uma coisa você comer uma comida que você come por causa da fome e uma comida que você come, Monserrat Azul, por causa do sabor. Tem sabor, você tem prazer de comer aquela comida, porque, além do alimento, você se sente bem, é saborosa aquela comida que você está comendo. Então, vamos lá. Conduta do crente como marido. Primeiro vamos falar sobre a conduta do crente como marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar, ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Nesse tópico, estudaremos a analogia referente ao marido. Então, Paulo foi muito feliz aqui, porque como instituição de Deus, ele
realmente levou no mais alto patamar, de comparar o marido na questão do casamento como Cristo, do comportamento, e também a esposa como a igreja. É para entender mesmo de vez, não é verdade? O papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. E o homem é a cabeça da... Vocês estão prestando atenção aí? O homem é a cabeça da... 1 Coríntios 11, 3. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. 5:29. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista, com viés neomarxista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo, que é João 13, 34 e 35. Bom, primeiro, o marido não deve negligenciar o seu papel de líder. O marido é o líder da igreja. Eu sempre falo que o casamento trabalha em forma de concordância, né? Assim como, vamos dizer que um prefeito, ele governa uma cidade junto com os vereadores. O prefeito é a máxima autoridade do município, mas ele governa em concordância com os vereadores. Ele dá o ok final, mas os vereadores opinam, ajudam e estão ali para ajudar a dar direção junto com o prefeito em uma gestão. Então, a mulher tem que, aqui nós lemos logo no início, na introdução, existe o papel do marido como líder e o papel da mulher como liderada e adjuntora. O problema é que o diabo sempre tentou inverter o papel da história, entendeu? E quando inverte o papel da história, em todas as áreas não dá certo. Quando a mulher quer assumir o lugar da liderança da casa, ela não foi feita para isso, ela não vai aguentar o peso da responsabilidade. Por isso que tem muitas pessoas hoje, não estou falando que são em todos os casos, não vamos generalizar aqui, mas tem muitas mulheres hoje que estão depressivas, doentes, problema de nervos, problema de sei de quê, dor para todo lado, enfim. Ela assume um papel e o marido, que Deus colocou ele para ser líder, ele descansa, entendeu? Ele vai descansando, vai descansando, vai descansando, vai descansando e deixa a mulher fazer o papel dele dentro da casa em todos os aspectos que vamos aprender aqui hoje. Primeiro, isso não é bíblico, isso é antibíblico. Deus não fez para ser assim. Agora, presta atenção. O que a gente vai falar? Vamos colocar aqui o marido como líder. O marido como líder escreveu algumas coisas. Primeiro, ele conversa, ele guia, ele orienta, ele ouve e ele disciplina. Entendeu? É diferente. Ele é um líder que trabalha na orientação, na direção e que também traz com muito diálogo algo que convence, né? Que convence e não por opressão. Agora, quando você vê o machista, ele é mandão, ele é carrasco, ele não orienta, mas ele empurra, ele obriga, ele usa de autoritarismo. Isso é diferente, né? Quando as pessoas vê o marido que convence, que tem diálogo, quando ele entra dentro da sua casa, ele chega, a esposa tem prazer, os filhos têm prazer em servir. Agora, quando chega, fica todo mundo com medo. Fulano chegou, Deus me livre, camarada, olha, cuidado, ele e tal. Então, assim, isso não é ser líder, isso é ser machista, isso é ser, camarada, a pessoa tem que obedecer por livre, por livre, espontânea pressão. Autoridade. Autoridade não é autoritarismo, entendeu? É diferente. Autoridade, você conquista, você não se impõe. Então, esse é um problema que as pessoas misturam. Eu sou o cabeça aqui de casa e tal. Bom, você é o cabeça. Mas Jesus, olha, o governo no céu, eu sempre digo isso. No céu, a Bíblia fala aqui que Deus é o cabeça de Cristo, não é isso? Paulo escreveu aos Coríntios.
E Cristo é a cabeça da igreja. Agora eu te pergunto, quem é maior no céu? É Deus, é Jesus ou é o Espírito Santo? Existe uma hierarquia, mas é uma ordem de governo, entendeu? Então tem que haver o quê? Concordância. Quando foi fazer o mundo, o que eles disseram? Façamos, vamos criar, tudo usou o termo nós. O problema das famílias hoje, eu vou parar um pouco disso aqui, é que às vezes a liderança, quando a mulher assume, ou quando o homem assume, usa muito a palavra eu. Eu mando, eu falo, eu quero, eu disciplino, eu dou as ordens, eu papapá, eu em tudo. E às vezes a mulher também assume esse papel. Eu falo, eu. Não, irmão, nós sempre temos que aprender a usar a palavra nós. Nós trabalhamos, nós conquistamos, nós fazemos, nós educamos, nós viajamos, nós comemos, nós vestimos, nós estudamos, enfim, nós, cada um assume o seu papel. Por exemplo, esses dias a minha esposa está longe lá de casa, é a coisa mais ruim que tem, não é verdade ou não é? As coisas ficam complicadas. Entende? Ela tem um papel importantíssimo dela em tudo, e eu tenho um papel importantíssimo em tudo, então nós formamos algo em conjunto numa só carne, que fazemos tudo para que o nome de Jesus seja glorificado e honrado. Isso é interessante. Então, o marido é aquele que nós falamos, o marido líder. Agora, o machista, ele é aquele que é autoritário. E isso não é da parte de Deus, né? Nós já falamos sobre isso aqui. Então, o marido, como líder de família, ele tem que assumir o seu papel de liderança. Por exemplo, nenhuma mulher gosta de marido banana, não, meu irmão, que fica ali e fica esperando que a mulher dê as ordens, não. Você pode perguntar, mas ela está esperando que você dê o ok final. Não é verdade? É aquilo que o pessoal diz, olha, fulano pensa que manda, ela só pensa que manda, né? Mas quem assina embaixo sou eu. Né? Tudo para a glória de Deus. Mas vou lá, sem a minha assinaturazinha ali, não vai ter jeito. Né? Você pode até ficar olhando de longe assim. Aí tá, bom, então depois as coisas acontecem. É verdade ou não é? Então, isso não é ser machismo, mas agora você tem que também ter direção, né? Então, ninguém quer. Eu acredito que muitas mulheres aqui estão tomando a direção da casa, mas não porque ela quer, é porque o marido negligencia. O marido não assume o seu papel dentro da sua casa. É verdade? Então, vamos lá. Item 2, o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a esposa como Cristo amou a igreja. Vamos parar nisso aqui um pouquinho. Primeiro, irmão, que a gente tem que colocar no coração, vou ler mais um pedaço aqui, mais um trecho, né? Isso implica a prática do sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta. Não pensou a si mesmo, pensou nos outros, né? E incondicional. Assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor, e não por ameaça ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Então, vamos lá. Amor, irmão, ele não é sentimento só. Diga comigo, o amor não é sentimento. O amor é o quê? Comportamento. Entendeu? Se você for ver o amor de Cristo pela igreja, ele teve sentimento, mas muito mais comportamento. Quando o amor é verdadeiro, tem frutos. Entendeu? Porque assim, você pode ver pessoas que estão amando, estão apaixonadas, não sei o quê, que é amor, não sei o quê, no sentimento. Quando chega a realidade dos fatos, por exemplo, se Jesus tivesse só uma paixão, só um sentimento, quando fosse para ele ser crucificado pela igreja, disse, não, isso aí eu não vou pagar, não dou conta de pagar essa conta aí, não. Eu vou sair fora dessa conta. Não. O amor, irmão, ele tem que ter sentimento, mas o amor, acima de tudo, ele é comportamento. É assumir o papel de marido como Cristo assumiu o papel do Redentor, de fazer de amor pela igreja, que ele teve o amor, que, como dizer, altruísta, que ele não pensou em si mesmo, ele pensou na igreja. Então, quando você assume esse sentimento com comportamento, você assume aquilo que a Bíblia ensina para nós na sua palavra. Então, olha bem, isso é uma prática bem clara. Nós temos que colocar isso na cabeça, irmãos. Cristo, irmãos, ele externou o amor pela igreja através do comportamento. Presta atenção.
A mulher, é muito interessante isso aqui, o marido sempre guardar isso. A mulher é muito mais sentimento do que razão. Sabia disso? Mulher gosta de ouvir, mulher mulher não sei o quê, Você pode ser o cara, você pode dar piruleta, você pode pular para cima, bater a mão naquele muro, pular do outro lado, você pode andar de carro novo, você pode dar mansão para ela morar, você pode fazer de tudo para ela. Ela fica ali, escondida. Mas se você só trabalha com a razão, você vai ver que você vai ter uma mulher morta dentro de casa. Mulher gosta de ouvir conversa, né? Verdade ou não é? E quando é conversa, você gosta de ouvir uma conversinha assim do Leandro, Lígia? Gosta, né? Então você tem que perder tempo com amor, que já tem aquele sentimento que é o comportamento, e você fala, e outra coisa, ela sabe quando você está falando a verdade, quando você está falando mentira. Sabe ou não sabe? Sabe, porque o comportamento não diz com o sentimento que você está dizendo, entendeu? Então gosta, só gosta de ouvir umas conversinhas do Otaí, irmã Rose? Gosta? Então, é assim, mulher, ela é sentimento, talvez ela venha até do jeito, você fala, não, mas, né, vamos subir ali, descer ali, vamos pegar a esquerda, pegar a direita, né? Daqui a pouco Deus está abençoando o relacionamento. Verdade ou não é? É desse jeito. Então, tem gente que pensa que mulher é na marreta. Não é não, irmão. Mulher não é na marreta. Mulher, se você tiver jeito com ela, você leva lá dentro daquele lago ali, afunda ela lá, afoga ela, mata ela afogado, e ela morre dando glória a Deus e te amando e achando bom. Tal. É assim. Mulher é sentimento. Não estou falando aqui que as irmãs não são inteligentes, não. Eu estou falando do convencimento, por amor. Agora, você pode falar que você amar e tal, mas se você não demonstra esse sentimento, não, você não vive, ela não vive pela razão. Ela vive daquilo mais do que ouve, do que vê. Já o homem não, o homem viu, o negócio do homem é ver. Né? Por isso que a gente não entende às vezes. Às vezes tem, não sei se eu devo nem falar isso aqui, não vou falar não, né? Às vezes tem cada mulher bonita com um negão feio, meu irmão. O cara fala, poxa, mas como é que foi aquilo lá? O negão é bom de conversa. Entendeu? É assim ou não é? Então, né? E assim vai. E amando, né? Então, enfim. Então, irmãos, a mulher é feita de sentimento, é a mulher sentimental. Bom, vamos lá. Então, o amor, irmão, esse amor aqui, ó, ele não deve ser apenas de expressão. Ele deve ser algo real, como Cristo amou a igreja no comportamento e não só na palavra do sentimento, mas que ele cumpra-se na vida de cada um. Então, é muito interessante. Agora, o cuidado do marido com a esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido, ao declarar: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida bem do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher, do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem. Preste atenção. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Parte B do versículo 5, capítulo 5, versículo 28. É muito fácil você ver um casal que realmente se amam. Quando o casal realmente se amam, eles se preocupa uns com os outros. Como aqui ele está falando que você, que acrescenta aqui, ó, ainda que toda pessoa mentalmente, acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo. Então, assim, os cuidados que você tem para você, você tem que desejar a ela. Eu sempre falo que se você cuidar, bem cuidado da sua esposa, como você cuida de você, você vai longe em todos os aspectos. Eu era novo convertido quando aceitei Jesus, e aceitei Jesus numa fazenda, e eu ficava indignado com o irmão, que ele tinha uns 4 ou 5, sei lá, uns 3 filhos na época, e naquele tempo a gente morava longe da igreja, e eu via ele todo bonitinho, de gravatinha, passadinha, a mulher cuidava bem dele, tudo arrumadinho, e a mulher tinha uns 3 meninos, né, o deles, e ele ia na frente, e a mulher com o menino enganchado aqui, ó, na coisa, o outro menino agarrado aqui, o outro, e a mulher, coitada, ela ia assim, ó, e o camarada bonitinho na frente,
com a Bíblia debaixo do braço, todo passadinho, e a mulher cheia de filho, e, entendeu? Assim, minha tortinha. Eu falei, rapaz, aquele camarada, ele tem que ser. Poxa, por que não pega o menino daquele? Né? Se ele tiver de chegar um pouquinho amassadinho, porque a coitada da mulher chega a hora toda, né? Não é verdade? Então, e assim, irmãos, a gente vê as pessoas, por exemplo, eu acho tão interessante, quando você pode, dentro da normalidade, por exemplo, tem mulher, o cara que compra um carro, a mulher não pode dirigir o carro dele. Não, o meu carro você não põe a mão, não. Não põe, você não sabe dirigir, você bateu ali, você não sei o quê, bababá, bababá. É verdade ou não é? O carro é seu e dela. Verdade ou não é? Não, isso aqui, quer dizer, quando é seu e dela, tudo é seu, você deve querer. Você tem que ter o prazer de ver a sua esposa bem, em todos os sentidos, entendeu? Então, tem pessoas que não olham para isso. Eles é o dono da razão em tudo, como já falamos lá atrás. Todos os aspectos, a roupa, as roupas dele é a top, mas as roupas da irmã, tadinha, ela está lá depois daquele lugar que a gente mora, e ele está lá, entendeu? Então, assim, o marido e a mulher, resumindo, eles têm que se parecer. Agora, cada um assume o seu papel, mas esse amor de Cristo pela igreja, a igreja para Cristo, isso tem que ser real. Tem que ser real, entendeu? O marido, às vezes você vê pessoas, o marido vem para a igreja todo bagunçado, meu irmão. Não vou falar, vou chegar na mulher ainda, né? Eu acho que eu olho, por exemplo, você tem que ter liberdade com a esposa em tudo, entendeu? Você tem que ter liberdade. O seu cabelo, a sua roupa, o seu calçado, a sua meia, o seu relógio. Tá bom, tá bom. Agora, tem cara que vem que você vê que a mulher nem olhou ele. Ele vem, tem uns que vêm. Enfim, vamos falar da mulher, né? A mulher vem, ele não fala, não, isso aí não ficou bom para você, não. Você tem que ter coragem de falar, isso aí ficou real, ficou ruim. Muda essa roupa aí, ó. Esse cabelo aí, ó, vamos arrumar ele, ficou bem fraco. Vamos ajeitar isso aí, verdade ou não é? Esse perfume seu, estou gostando dele, não. Por exemplo, o meu perfume, quem escolhe é a minha mulher. Porque quem vai me cheirar é ela, verdade ou não é? É assim ou não é? Então, ela tem que saber o cheiro que ela quer. Eu gosto, eu olho assim, lógico, se for um cheiro muito ruim também, não vou nele, né? Também não, vamos controlar aí. Verdade ou não é? Então, tem coisas que tem que ser combinado e um ajudar o outro, porque isso é o amor verdadeiro. É verdade ou não é? Então, tem pessoas, tem marido que ele é inimigo da esposa. Todas as pessoas da fora ele ajuda, é bom, é não sei o quê, mas as de casa, quando ela fala, ele já vai com a marreta na cabeça dela. Aí ela tem que esconder e com medo do marido. Não, irmão. Os maiores amigos são vocês. A esposa e o marido são os maiores amigos. Por isso que a Bíblia diz, deixará pai e mãe e unir-se à sua esposa. A esposa e o marido são os maiores amigos. Entendeu? Depois vem os filhos e depois vem, que eu já chamo de parentes. A verdade é essa, lógico que é família. Mas você tem que ser ligado à sua esposa, né? Vamos lá. Então, esse cuidado, eu acho tão feio quando você vê o marido que humilha a esposa, porque a esposa às vezes depende dele, ele humilha a esposa em público. Verdade ou não é? Um dia eu fui na casa do irmão visitar ele, até pensei que era uma piada, né? Quando cheguei lá e estava conversando e tal, aí a mulher entrou na conversa, começou a conversar, aquele negócio dentro da sala assim, e ele diz assim, ó, vai para a cozinha. Eu falei, esse cara está brincando, né? Tadinho. E a mulher baixou a cabecinha e foi para a cozinha. Eu falei, se fosse a minha, ela não ia, não. Viu? Entendeu? Então, a mulher foi caladinha. Eu pensei, pode ser. Depois eu vi que não era brincadeira, era sério. Então, a questão, irmãos, de humilhar a pessoa em público, repreender em público, né? Poxa, fica um negócio ruim. Você pode até cometer um erro, que às vezes a gente, como marido, ou a mulher até, o casal, pode cometer um erro, você nem vê que está fazendo aquilo ali, faz um negócio errado, mas depois você tem que, quando estiver no privado, você tem que ter a humildade de pedir perdão e desmanchar aquela marca que ficou no coração da pessoa. Porque fica aquela marca lá no coração.
Entendeu? E a mulher já disse aqui, a mulher é sentimental. Às vezes ela não tem liberdade de dizer ao marido, ela guarda aquele negócio 20 anos. Vou dizer só uma história aqui rapidamente. Um tempo desse, um casal me convidou para almoçar na casa deles. E eu fui almoçar em outra cidade. Eu fui almoçar, um casal de amigos e tal. E o homem era até pastor. Cheguei lá, a gente fez aquele almoço, eles almoçando e tal. E terminou o almoço, eles brincando aí, ela disse assim, pastor, na realidade eu convidei o senhor aqui para o almoço, mas eu queria ter uma conversa com o senhor séria. Eu sentei lá com eles, e ele disse assim, olha, é que eu vou me separar de fulano. Aí eu falei, pensei que era outra brincadeira. Eu falei, quê? Separar? Você está brincando? Não, não é verdade. Aí o homem é tão sistemático, e tão dono da razão, e tão brutão, que ele não, já tinha 24 anos casado com essa irmã, 20 e tantos anos. E a irmã toda a vida quietinha, mas ela foi enchendo, que ela chegou no limite e disse, olha, não dá mais, pastor. Aí naquela hora ali, ele foi ficando vermelhinho, eu pensei que ele ia dar um ataque ali do coração. E ela foi falando, e ele quis falar, não, vou deixar ela falar. Depois você fala, agora vamos ouvir ela. E era só uma metralhadora, só atirando. E foi, eu acho que o que tinha de 25 anos, sei lá, 20 e tantos anos na vida dela, ela jogou tudinho para fora. Quase tudo. E falou, que não compensa falar para os irmãos aqui. Aí o irmão disse, e eu disse, irmão, e o senhor? Pastor, eu nunca percebi isso. Você entendeu como que é? O senhor nunca percebeu. E ela foi falando e começou a chorar. Aí fomos trabalhar, eles viveram mais um tempo junto. Não sei se ele não teve condição de entender. E no final, infelizmente, eles estão separados hoje. Filhos tudo grande, tudo criados, a hora de viver bem juntos, separaram. Então, tem que ter muito cuidado, porque às vezes você comete erros. Eu sempre falo que a força de um casamento é o diálogo. A minha mulher tem que ter liberdade de falar comigo. E eu tenho que ter liberdade de falar com ela. Por exemplo, você tem que ter liberdade de chegar na sua esposa e falar assim, o meu ar está bom? Verdade ou não é? E ela tem que ter humildade de chegar ao seu ar, dizer, seu ar está bom, meu amor. Mas se tiver ruim, ela diz, nossa, procura um jeito de arrumar que o trem está ruim. Verdade ou não é? É assim ou não é? Agora, se não tem liberdade, então como é que faz? Existem essas liberdades. É lógico que liberdade não é libertinagem. Tudo tem um limite. Né? Porque tem hoje aí, às vezes, não vou falar aqui não, porque deixa para outro dia. Mas, assim, tem que ter cuidado com isso. Né? Mas tem que ter essa liberdade. Então, esse amor, todo o amor, irmãos, até a televisão usa aí, um canal de televisão, usa aí um negócio interessante, só que eles usam distorcido, que fala que tudo começa com o respeito. Tem que haver respeito um pelo outro. O dia que acaba o respeito, acabou o amor, acabou a consideração. Então tem que ter respeito, né? Vamos para frente, que esse negócio é um tema interessante, você vai. Bom, vamos lá para a conduta do crente como esposa. Aí eu já para a esposa. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Primeiro, conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. É bom explicar isso aqui. Por quê? Por que no temor de Deus? Porque se essa sujeição for levar um ou outro de encontro com a fé, com a palavra, com aquilo que te distorce dos caminhos do Senhor, você não pode ser submisso. Né? Porque distorce da verdade que ela é princípio, e princípio não muda. Só para explicar isso para os irmãos. A palavra doutrina, bom, aqui na frente, as Escrituras, nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas aos seus maridos. 5:22. Dos filhos aos seus pais, 6:1, dos servos ao seu senhor, 6:5. No caso de esposa, a submissão deve ser assim, como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada de depreciativo nessa conduta, pois retrata do alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Quer dizer, submissão, na realidade, estava lendo um pouco sobre isso,
no sentido bíblico, é viver pensando no outro. Entendeu? Então, submissão é viver pensando no outro. Então, preste atenção. Como nós temos aqui na introdução que cada um tem o seu papel, a mulher tem o seu papel e o homem tem o seu papel no casamento. Não quer dizer que, como já dizemos lá, não é patrão, não vou nem falar patrão e funcionário, eu vou falar escravo e dono de escravo. Não é assim. É racional, é diálogo, é conversa, mas nunca mulher, porque eu já vi esse filme algumas vezes. Às vezes a mulher fala, toma o lugar do homem, entendeu? Aí depois, quando dá, vamos usar o termo, com os burros na água, ela diz, mas você é o homem da casa. Ela vai falar, você é o cabeça. Não sei se alguém já ouviu isso por aí. Né? Eu sempre falo, se der certo, 100%, vamos dizer termo, se der 100% certo, glória a Deus. Mas se der 1% errado, você é o culpado. Um dia eu gosto de vez em quando dar uma passeada, né? Férias, a gente some. Aí tinha um dinheiro na conta, e tinha um dinheiro, ó, nós temos tanto, vamos embora. E nós fomos embora. E fomos para o Rio de Janeiro, e fomos ir para onde, e andamos. Aí chegou em casa, precisando dizer que não, o dinheiro não tem, mas cadê o dinheiro? Aí eu disse, nós comemos. Comemos. Eu não gastei com prostituta, eu não comprei nada. Essa viagem aí, o dinheirinho foi só no cartãozinho, tchuc, acabou. Entendeu? Então, é dessa forma. Não estou falando de ser vamos generalizar, mas a maioria que quer tomar um papel de liderança, eles não querem a responsabilidade, só quer o bônus, mas não quer o ônus. Então, o homem foi colocado junto com a esposa para pensar juntos, mas o ok final dele sempre tem, isso aí não dá. Isso aí não vai dar certo. Isso aí vai dar errado. Às vezes tem coisas que você pode fazer no pensamento junto assim, naquela emoção, vamos fazer uma casa, vamos comprar um carro, vamos viajar, vamos fazer não sei o quê. Você pode até fazer rápido, mas arriscando. Você diz, não, vamos devagar, fazer devagarzinho, porque nós vamos chegar lá. Se não for muito rápido aqui, e depois se as coisas não der certo, aí o culpado, e você que é culpado do meu marido, que é culpado mesmo. Não é verdade? Então, a mulher, a Bíblia diz que tem que ser submissa. E essa submissão é pensando em viver, pensando no bem um dos outros, ela precisa, irmãos, saber que esse domínio, racionalmente, no diálogo, o ok final, sempre vai ser do marido. Agora você pode ajudar. Eu sempre falo, 2 cabeças pensam mais do que uma. Entendeu? Em liderança eu trabalho muito isso. Por exemplo, a gente reúne, trata junto e decide junto. Talvez não é aquilo que eu quero, mas a gente decide junto. Né? Mas o ok final é meu. Entendeu? Porque amanhã se errar, não, nós conversamos, eu decidi, mas nós acertamos juntos. Quer dizer, se erramos, nós erramos juntos. Se acertamos, nós acertamos juntos. Para depois ele falar, não, o culpado foi Edivalcio. Não, o culpado foi ele, não. Eu participei também dessa culpa, se teve culpa nisso aí. Entendeu? Então, nós temos que saber disso. Então, assim, essa submissão, aqui, no item 2 aí, que é muito interessante, que nesse conceito de submissão, irmãos, é um termo de hierarquia. É muito interessante. Existe uma hierarquia no céu, existe uma hierarquia no casamento. Porque é muito feio, as pessoas até brincam, dizem, a mulher fulana manda no marido. Porque tem marido que tem medo da mulher. Sabia disso? Eu tinha um amigo, quando a gente viajava junto, ele dizia, rapaz, o meu maior desafio, quando eu penso que eu tenho que voltar para casa. Que lá, quando eu chegar lá, eu tenho que ler um jornal. Entendeu? Tudo, é uma prestação de conta, e ela é a chefe e eu sou o funcionário. Entendeu como que é? E outra coisa, vou dizer para os irmãos, tem pessoas que não vê que está fazendo mal. A pessoa, às vezes, até pensa que está fazendo bem. E o outro que não tem coragem de falar, vai correndo. Eu sou filho, infelizmente, de pai separado. Meus pais separaram, eu tinha 14 anos de idade. E eu pensava que um era culpado total. Para mim, que um
Eu fui culpado na minha cabeça que um dos dois era o culpado mesmo. Depois que eu comecei a ver comportamentos, eu pensei, olha, não é só um culpado, não. Os dois são culpados. Por isso que quando eu vou aconselhar casar hoje, eu falo, irmão, você está fazendo isso com a intenção sincera, você está fazendo isso aí pensando que vai haver uma separação e você vai estar livre da situação? Se você provoca e promove isso, você é culpado da situação. Entendeu bem? Então, nós temos uma responsabilidade diante de Deus, diante da nossa família, do nosso comportamento. Entendeu? Então, existe hierarquia que tem que ser obedecida, tem que ser submetida, segundo a palavra. Por exemplo, segundo a Bíblia, segundo aquilo que nós aprendemos. Mas não que um é escravo do outro. Né? E outra coisa, existe muitas separações, como vou repetir de novo, que às vezes a pessoa que se lameia todo é menos o culpado do que aquele que está lá como santarrão, como branquinho, como arrumadinho. Ele é mais culpado do que aquela pessoa que caiu no vale, que caiu na desgraça. Entendeu? Então, essa questão é a questão de... Por isso que eu falo, cabeça foi feita para pensar, foi feita para meditar, foi feita para estudar, foi feita para... É isso que foi feito na nossa mente. Não é verdade? Foi para isso. Então, nós nunca devemos agir pensando que Deus não está vendo as coisas, que o Senhor Deus, Ele vê tudo. Esses dias agora, o irmão veio falar comigo, pastor, agora a minha mulher me mandou embora de casa, não sei o quê, não me quer mais e tal. Quer dizer, eu vi do coração dele que ele estava feliz, que agora eu vou... Ela mandou eu para sair de casa, agora eu estou livre para casar de novo. Né? Agora eu estou livre aí, mas eu vi que ele... Eu falei, parei, irmão, mas você tem certeza que você não é responsável disso? Dessa situação? Você não promoveu isso? Quer ver, você promoveu, chegou num tanto que a pessoa diz, olha, eu risco para o inferno, mas esse camarada eu não quero mais. Entendeu? É assim ou não é? Então, isso é coisa que a gente aprende no dia a dia da nossa vida. Entendeu? Então, tem que ter a Bíblia diz que o Senhor conhece a intenção do nosso coração. Então, o que acontece? Eu acho que a mulher, na condição de submissão e hierarquia. Agora vamos para frente, que a gente fica preso nisso aqui muito tempo. Né? A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária, e era parte da propriedade de um homem. Isso aí, todo mundo que conhece a Bíblia sabe. Por exemplo, era totalmente propriedade. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alçaram a posição de dignidade igual aos homens. Vamos ler Gálatas, capítulo 3, versículo 28? O irmão que tem a Bíblia, por favor. Leia Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Gálatas. Eu sempre falo que as mulheres têm que dar muita glória a Deus pela vinda de Jesus. Né, Marita? Jesus, se não fosse Jesus, meu irmão... Olha aí, é tanto que os irmãos prestem atenção, que não são inferiores, no Evangelho de Cristo, ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou os paradigmas da época e se opôs ao preconceito da discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está em nenhum sistema de escravidão. Por exemplo, estava lendo esses dias a interpretação de um comentarista, que quando as duas mulheres foram lá no sepulcro, como adoradoras para ungir Jesus no sepulcro, que elas voltaram e falaram para os discípulos, o que Pedro e João foi correndo lá para ver se era verdade, é porque as mulheres, no Antigo Testamento, elas não tinham credibilidade. Foi a mulher que falou? É igual a menino pequeno. Não, tem que ver, hein? Foi a mulher que falou, não tinha credibilidade, entendeu? Então, diz que eles correram lá porque não acreditaram, porque a mulher não tinha credibilidade. É lógico que uma mulher como Débora, por exemplo, Débora foi a líder. Mas quando Débora foi líder, o que ela fez naquele tempo? Se aquele homem não fosse com ela, me esqueci o nome que foi junto com Débora, ela também não ia. Só você tem que ir comigo. Foi assim ou não foi? Então, era tido como escravo, por exemplo, um rei que tinha lá suas mulheres, e tinha, além das mulheres, as concubinas, se uma mulher daquela ele cismasse, ela ficava ali, como foi a filha de Salomão, que quando Davi estava adorando, que ela ficou rindo e tal, ela ficava ali, nunca mais podia ter outro homem, ficava ali quieta, vivendo
junto ali no palácio, mas é uma escrava, entendeu? Então, quando Jesus veio, não. Jesus não só, como não foi só as mulheres, ele pegou os gentios e os judeus e todo mundo e falou, tudo é uma pessoa só, não há diferença entre fêmea e macho, não há diferença entre judeu e grego, e não existe diferença, entendeu? Presta atenção, eu sempre gosto daquela palavra do capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 7. Lê, por favor, capítulo 3 de 1 Pedro. Um dos irmãos lê, por favor, rapidamente. Eu acho muito interessante isso aí. Capítulo 3, versículo 7. Olha bem, Pedro era um judeu, né? Pedro era um galileu forte. E ele dá esse conselho aos maridos para coabitar, para viver com a mulher com entendimento, considerado elas como vaso mais frágil, que é movida de sentimento. Então, vocês têm que saber que elas também co-herdeiras, junto com vocês, do reino dos céus. Elas não é menor do que vocês. Vocês têm que coabitar e ver com entendimento. Quer dizer, vocês não é o grandão aí, vocês são iguais. Cada um assume o seu papel. Esse é um versículo muito rico. O conteúdo dele é muito rico. Então, assim, coabitar com ela com entendimento, sabendo que vocês são os co-herdeiros. Porque, senão, a oração de vocês serão impedidas. Entendeu? Impedida. A pessoa está com problema com a esposa, é um carrasco lá dentro de casa, ou enfia a mulher, um dos dois, e chega na igreja, vai dobrar o joelho e vai orar. Isso é uma oração de hipocrisia. Verdade ou não é? A Bíblia diz que antes, essa oferta no altar aqui, irmão, não é dinheiro. Essa oferta, quando fala, Jesus disse, olha, quando vocês venham oferecer a oferta no altar do incenso, que é o altar do incenso, que é a oração, e vocês lembrar que o seu irmão, não é que você tem contra alguém não, que o seu irmão tem alguma coisa contra você, você deixa a oferta no altar, vai lá, conserta com ele primeiro, depois você vem oferecer a oferta. Agora eu estou cheio de pronto, falando da família. Lá chega em casa, Senhor, aqui está o teu servo, começa a falar língua estranha, não sei o quê, blá, blá, blá. Primeiro você tem que ir lá e fazer a sua parte. A Bíblia diz, se possível for, tenha paz com todos os homens. Você tem que ter paz. Agora, se a pessoa não quiser, você fez tudo a sua parte e não quer, aí a Bíblia, você vai lá para o capítulo 5 de Mateus, versículo 43, ali do 40 para frente, inimigos, porque os persegue, você não vai ser inimigo dele. Aí sim, a sua parte tem que ser feita. Então, a vida de um casal, a igreja, por isso que a igreja era corporativa, a corporativa, a igreja, enfim. E também a igreja somos nós. A primeira igreja nossa é a nossa casa. A nossa casa é a primeira igreja. A minha esposa é a primeira, faz parte da igreja da minha casa. Meus filhos fazem parte da igreja da minha casa. Se eu pecar contra ela, se eu errar, eu tenho que pedir perdão. Os meus filhos também. Enfim, isso tem que ter uma via de mão dupla. Entendeu? Então, pessoas que não têm comunhão com a família, se não fazer a parte dele, as orações dele, o apóstolo Pedro diz que são impedidas. Então, isso é muito lógico. Vamos lá para frente. Reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. O que é altruísta? Querer o bem do outro, né? Porque tem pessoas que só querem receber. Esse é o papel de quase todo ser humano. Ele só fala, me dá, mas não quer doar nada. Verdade ou não é? A pessoa só quer receber. Primeiro, porque você pode prestar atenção, a pessoa dobra o joelho para orar, ele nem dá tempo de agradecer. Já, Senhor, tu sabe que teu servo precisa disso, não sei o quê. Quer dizer, o marido ou a mulher só quer receber um do outro, um ou outro. Mas não quer doar nada. Não quer doar nada, só quer receber, não quer dar nada. E tem é bem claro esse princípio na Bíblia, que o segredo de receber é dar. Em todo sentido. O segredo de receber é dar. É dando que se recebe. Então, se você não gosta de dar, você também não vai receber. Isso em todas as esferas. Então, é muito interessante, a Bíblia fala aqui de reverência. Até gosto assim, vamos deixar reverência mesmo, reverência. Esse amor serve ao propósito divino
de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido, quer dizer, como o amor mútuo, é dando que se recebe. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Eu até gosto de trocar essa palavra de reverência aqui pelo respeito, porque reverenciar é um negócio forte para Deus, para, enfim, a reverência, enfim. Mas assim, eu acho que a mulher, ela tem o prazer em respeitar aquele marido, em reverenciar, vamos dizer esse termo aqui também, né? Que ele faz por dono de ser respeitado. Essa referência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a pessoa a agir de modo a agradar o seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões da família, porém, não procede como opositora sem desautorizar a autoridade do seu marido. Então, esse princípio aqui, irmãos, ele é real. Esse comportamento, ele precisa ser feito. O marido que faz o papel de marido, ele tem que ser honrado e respeitado, né? O respeito é mútuo, mas a mulher, ela tem que demonstrar isso. Porque senão, irmão, fica difícil. Ó, primeiro, vou usar mais um termo aqui. É a mulher e o marido. A mulher e o marido, os filhos têm que olhar para vocês e ter uma barreira, dizer, olha, eles são unidos. Eles respeitam o outro. Então, ali tem uma plataforma. Não é aquele negócio, quando vai, qualquer entradinha que dá, um fala mal do outro. Entendeu? Um joga o outro contra o outro. Entendeu? Não. Você e a sua mulher, a Bíblia diz que uma só carne é a mulher e o marido. Os filhos são herança do Senhor, que nós cuidamos, que Deus nos deu. Mas uma só carne, daqui um dia, como o Giovanni arrumou uma carninha lá para ele, uma carninha meia fraca, mas arrumou, está lá, arrumou uma carninha para ele. Daqui a pouco o João César, o Gustavo vai arrumar e vai deixar o Giovanni. Né? O Giovanni é o filho querido, mas eu duvido, ele vai, mas no final, a carne dele é a esposa. Ela que é a carne, a mesma carne. Então, esse respeito, tem que haver essa reverência, os dois têm que estar juntos, de acordo com a Bíblia manda, cada um faz o seu papel, porque aí vai ser um exemplo para a sociedade, começando da sua casa. Isso aí tem que ter, entendeu? Esse respeito. E a mulher tem, por exemplo, é tão feio quando você vê que a mulher quer ser maior do que o marido. A mulher, não, mas ele podia ser assim, mas ele é assim, ele não sei o quê. Um dia eu cheguei na casa de um casal, e quando eu cheguei, entrei, fui pegar umas frutas assim, junto com a irmã, não, vamos pegar umas frutas assim perto, o marido estava lá, eu falei, aí já, quando chegou lá nas frutas, meu marido é isso, meu marido é aquilo, eu falei, meu Deus, nem conheço essa irmã direita, já está falando mal do marido dela. Está entendendo? Esse diálogo como carne, o marido e a mulher têm que ter lá no quarto, não é nem perto dos filhos. Lá no quarto, os dois, tranca a porta, fala, vamos conversar aqui? Aquilo lá você errou. Aí você, às vezes, que o homem, ele tem a normalidade de ser macho. Quando fala, a boca amarga, você respira fundo, aí você fala assim, não, errei mesmo. Me perdoa, me desculpa, não queria fazer aquilo lá, errei mesmo. Entendeu? E assim vice-versa. Os dois têm que se controlarem. Agora, o problema é quando o marido leva o problema da mulher para a família, leva para os filhos, leva para... Não, você, o único lugar que, se tiver condição, você deve levar o seu papel, o seu problema, é para o seu pastor. Aí ele vai te aconselhar, vai orar por você. É para ele, que é um problema que ele vai te ajudar. Você leva, eu duvido, por exemplo, eu duvido a sogra e o sogro, principalmente a sogra, né? Vamos usar a sogra aqui. Que se o filho for casado com a mulher, que ele pode até estar errado. Se a mulher levar o recado lá, não vamos generalizar, falar que não tem. Mas, assim, se leva o problema lá na casa do filho para a sogra ou para o sogro, ele vai dizer, realmente, fulano errou, mas fulano também, ela sempre vai achar um jeitinho para estar do lado do filho, ou para estar do lado da filha. Verdade ou não é? Isso é quase normal. Pelo menos é o que eu penso. Pode ter alguma... Lógico que vai ter
né? Tem uma regra? Tem uma exceção? Tem, mas é quase normal. Isso aí. A pessoa fala, mas... Esses dias eu brinquei com a minha esposa, nós estávamos viajando juntos. Eu disse assim, casar com mineiro não é bom, não. Mas eu futucando ela, né, para caçar briga mesmo. Mineiro é muito ruim para a esposa, é muito não sei o quê. E fui falando, tal. Ela foi correndo, mineiro não... Mas se deixar também, a mulher monta no camarada. Porque eu fui falando, tocando os meninos, né? Falando e fui falando assim, só para ver o que ele ia fazer. A reação dela foi instantânea. Aí eu comecei a rir, ela viu que eu estava brincando, aí ela desarmou de novo, ficou quietinha. Então, isso é normal, irmão. Mas cada um assuma a sua posição diante de Deus, diante dos homens, que as coisas dão certo, né? Vamos aqui para o final aqui. Conduta do crente como filho. A responsabilidade dos pais os pais devem criar os seus filhos na doutrina e administração do Senhor. Bom, a palavra doutrina ou disciplina significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência às normas. Já a palavra administração quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer o parâmetro de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus, Provérbios 22:6. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira dos filhos. Agora, presta atenção. Quem é pai aqui que nunca errou? Pais. Erra. Principalmente quando são novos, mais novos. Às vezes você veio de uma cultura diferente, você erra, tal. Agora, o importante é quando você assume o seu erro. Agora, presta atenção, mas vamos voltar para cá. Doutrina. O que é doutrina? Ficou bem claro aqui. Doutrina significa treinar, educar alguém. Agora, para você treinar e educar alguém, demanda o quê? Você precisa de tempo, você precisa de dedicação. Você tem que ter tempo e dedicação. Você precisa ter empenho. Não é fácil você doutrinar, educar alguém, instruir alguém, se você não tem tempo. Você tem que ter. Meu pai era um homem, ele era praticamente analfabeto, mas ele tirava tempo. E outra coisa, ele não deixava passar. Por exemplo, eu lembro muito bem uma vez que eu passei no meio de ele estava conversando, eu passei no meio dele com outra pessoa. Ele só olhou, já sabia que ele não gostou, eu fiquei quieto na minha. Quando terminou, que a pessoa foi embora, ele colocou o meu irmão de lá e ficou de cá. Disse, vem cá, passa aqui, como é que faz? Com licença, vai lá. Aí eu ia lá, volta agora, meu filho. Eu, com licença, volta de novo. Com licença, isso eu fiz bastante, eu nunca esqueci. Toda vez que eu vou passar, eu disse, com licença. Aí ele ensinava, quando alguém está conversando, o filho não entra no meio falando, meu filho. Ele só vai nas instruções, pede licença. Ou se é uma conversa, você não entra no meio da conversa, só se for um negócio que tiver que falar mesmo. Hoje não, o pai está conversando ali, um assunto sério, o filho, pai, pai, estou te chamando, pai. Entendeu? Isso não existia. Entendeu? Não existia isso antes. Então, tirar tempo para ensinar o filho. Tempo para ensinar o filho a respeitar os mais velhos, a ter educação. Um dia eu fui viajar com um camarada, cara da alta sociedade, que assim, humanamente falando, eu tinha que ser, ele também era pastor, e um cara, gente, quando cheguei lá no restaurante, aí quando eu fui descer do carro, fiquei olhando ele, né? Ele desceu rapidão e veio cá e abriu a porta, eu estava na parte de trás, pastor, por favor. Bom, tudo bem, isso aconteceu, né? Quando chegou lá no restaurante, ele pegou o prato, antes de ele servir, colocou na minha mão e disse, pastor, nós estávamos num restaurante, serve, por favor. Eu disse, não, é o senhor primeiro. Eu falei, agora hoje, quando eu vou entrar no elevador, eu não entro primeiro, vou lá, ponho a mão, por favor. Eu aprendi depois de velho. Entendeu? Então, são coisas simples que você quer que seus filhos sabem, porém você não ensina. Eles vão aprender? Não vão aprender. Comer numa mesa, né?
Tem gente que vai comer, ele pensa que aquela comida vai acabar no mesmo instante. Verdade ou não é? Ele já chega comendo, põe a boca em cima da mesa e... Verdade ou não é? Então, tem coisas que você tem que perder tempo. Você sabe, você aprendeu. Seu filho faz errado, o culpado é você, que você não ensina ele. Você não ensina. Entendeu? Então, se você não ensina, como é que você quer? Não tem como, a pessoa não vai aprender se você não ensina. Então, doutrinar, treinar, educar alguém demanda tempo, empenho e dedicação. E tem uma coisa, cada um dos seus filhos e cada um dos seus discípulos não é igual ao outro. O problema é esse, eles são diferentes. Em casa são 4, cada um é diferente. Giovanni é um, o Caio ali é outro, o Gustavo é outro e a Malu é outro. Cada um é de um jeito. Aí você tem que observar e respeitar cada um de acordo com eles são. Não quer dizer que você não vai errar, você não é perfeito. Você erra também. Eu estou aqui falando diante de 3 aqui. Tem 3 dos 4, tem 3 que está aqui. Ó. Você erra. Porém, você tem que ter humildade de, quando errar, pedir perdão. Mas você tem que ensinar. E também tem coisas que ele aprende que você não aprendeu, que quando eles te ensinam, você tem que ter humildade de aprender, que não é fácil. Ninguém gosta, talvez eles estão aqui, não sabem disso, mas ninguém gosta, pai nenhum gosta que o filho ensina a ele. Quando fala, o cara fica assim. Aí você fica calado, né? Às vezes ele fica assim meio com vergonha e tal, não gosta. Mas você tem que quebrar essa paradigma, esse negócio aí, e saber que eles aprendem coisa que você não aprendeu, e você tem que aprender com ele também. Entendeu? Meu pai dizia, meu filho, você tem que aprender a respeitar uma criança. Respeite desde uma criança. Uma criança tem o seu valor. Olha, e sempre foi uma pessoa, e é uma pessoa, até hoje, graças a Deus está vivo, que não teve ensino, não estudou, mas ele é um cara observador. Ele era observador. Então, nós temos que ensinar e não concordar com ele quando está errado. Ele ensinou, o cara errou, chama ele, rapaz, você errou. Está errado. Você tem que entrar por essa porta aqui. Essa aqui não vai dar certo, não. Não com autoritarismo. A pessoa vai olhar para você e falar, meu pai tem exemplo para dar aqui dentro de casa, em todas as áreas. Até no erro ele tem exemplo, porque ele soube pedir perdão. Verdade ou não é? Então, existem essas coisas, você tem que perder tempo, se você quer ter uma família abençoada, você tem que perder tempo para ensinar. Por exemplo, você vai descobrir na caminhada dos seus filhos o dom de cada um, mais ou menos, você não vai saber ao todo, mas você vai, ó, esse aqui é comerciante, esse aqui é isso, esse aqui, o cara tem esse aqui não sabe fazer negócio, não, tem que estar acompanhando ele de perto, esse aqui não sei o quê, você tem que observar isso. Não deixar a pessoa fazer, a pessoa até queira fazer, você falou, você pode até ir, mas isso aí não vai dar certo para você. Mas você quer ir? Deus abençoe. Agora, eu não concordo. Saiba de uma coisa, eu não concordo, mas você quer ir? Porque filho, irmão, quando fala aqui, principalmente que essa revista foi escrita para adultos, filho nunca perde a condição de filho. Você pode ter 51 anos, como eu tenho 51 anos de idade hoje. Meu pai e minha mãe sempre vai ser meu pai e minha mãe, eu sempre vou ter que respeitar eles. Eu sempre vou ter que ouvir eles. Eles é meu pai eternamente aqui na terra. Enquanto existir aqui a terra, eles são meus pais. Então, nós temos que aprender isso como filho. A responsabilidade dos pais é ensinar, doutrinar, organizar, admoestar, instruir. Né? Aqui, quando fala admoestação, mostrar os lados da moeda. É um termo que eu escrevi aqui. Depende dos filhos decidir que face da moeda eles querem escolher. Mas você tem que instruir. Essa moeda aqui é A e esse lado da moeda é B. Agora, qual que você quer? Né? Você quer ser o B ou o A? O B é ruim, mas o A é bom. Se eu fosse você, eu escolheria o A. Eu levei eu apanhei uma vez tão grande na vida que eu pensei que eu era inteligente. Como meu pai não era do comércio, meu pai era da lavoura e tal, comecei a crescer no comércio e a gente ganhou muito dinheiro uma época, ali em Mato Grosso. Aí comprei caminhões, comprei terra, comprei gado, comprei não sei o quê, tinha capital e tal. Aí eu falei assim, vou investir agora em 1.300 tons de terra lá, de plantação. E vou pegar tudo que eu tenho e vou investir, porque o negócio dá dinheiro, fiz a matemática e tal, tudo certinho. Aí meu pai disse, rapaz, você não faz isso não.
Isso é muito arriscado, meu filho, e tal. E eu, na minha mente, pensei, meu pai, tadinho, nunca fez negócio, então, esse conselho aí. Respeitei, não, está certo, papai, mas eu convenci ele assim, ele não foi convencido, mas eu expliquei para ele o que eu ia fazer. Sabe o que aconteceu? Deu uma zebra, meu irmão, e eu paguei um preço caríssimo. Caríssimo. No final, fiquei devendo $150 mil naquele tempo. Deu uma zebra total. Sabe o que ele fez? Ele me ajudou naquilo que ele pôde ajudar. E nunca jogou na minha cara. Que, ó, você está vendo? O culpado foi você. Não, nunca falou nada. Enfim, tem as falhas deles, mas é um exemplo a ser seguido, né? Então, o que acontece? Você tem que assumir o seu papel de pai. De pai, você tem que assumir o papel de pai. E com entendimento, né? Vamos para lá, porque hoje está demorando um pouquinho, pastor, mas é interessante. Conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais. A explicação para essa postura é a categoria porque isto é justo. Ela é natural, divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Lucas 2:51. Para ratificar esses ensinos, o apóstolo cita o 5º mandamento. Honra a teu pai e a tua... Isso aqui é o quê, irmão? É um mandamento. Fala comigo. É um mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Assim, os filhos devem obedecer, honrar os seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. Isso é obedecer. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Irmão, portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e honra é um dever para toda a vida. Por exemplo, o respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda. Por exemplo, talvez você passa 6 meses sem falar com seus pais. Eu duvido, é difícil o pai que tiver uma necessidade básica que vai pedir para o filho. Pede, Serra Azul. Pede? Não pede. Ele fica quieto. Ele tem no coração dele que o filho nunca é obrigado a ele, não. Fala, graças a Deus que meu filho foi embora. Não pede. Ele fica calado. Agora, é dever do filho, como a Bíblia diz, honrar, saber como estão seus pais. Eu agradeço a Deus. Vou falar para vocês, está aqui os meninos aqui dentro, o Giovanni, o Caio. Por exemplo, quando eles foram para os Estados Unidos, a nossa situação estava muito difícil. E aí o Giovanni tinha o quê? Uns 15, 16 anos, né, Giovanni? E nos primeiros meses, não sei quantos meses, tudo que ele ganhava, ele trazia para dentro de casa. Quase tudo, acho que era tudo, quase tudo, né, Giovanni? Uns meses foi assim. Depois, todo mês, ele foi se libertando. Ele dava $300, a gente pagava $625 de aluguel, ele dava $300 de aluguel todo mês. Entendeu? Entender a situação que está vivendo. Você faz parte dessa família, o meu pai e a minha mãe, toda a vida vai ser meu pai e minha mãe. Se você não pode, amém. Mas, por exemplo, todo mês, nós filhos, damos um salário para minha mãe e um salário para o meu pai. A gente ajuda ele, eu sei que ele precisa. Então, assim, olha, a minha mãe precisa mais, então vamos depositar na conta dela X. Ela tem remédio, ela tem aposentadoria. Não, é aposentado, tem, mas o que vale R$1.000 hoje? Eu estou vivendo melhor e ela vai viver, porque a minha mãe não conseguiu juntar, ela tem que viver na pior? Não, meu irmão. Do tanto que eu puder fazer, eu tenho que fazer pelos meus pais. Eu sei que a Helena também faz pela mãe. Entendeu? Então, olha, senhor Ismar, ajuda tanto para ela e tanto para ele. Eu sei que meu pai, graças a Deus, é mais, entendeu? Mas assim, eu fico tão feliz quando eu chego lá, que a geladeira dele está cheinha de tudo quanto é coisa, ele tem um ar-condicionado no quarto, ele tem a casinha dele bem arrumadinha, e tal. Eu tenho certeza que ele tem um dinheiro no banco. Eu tenho certeza disso, pelo que ele ensinou a gente. Porém, eu falo, vamos ajudar. Aí o que acontece? Quando honrar pai e mãe, é isso. Não é nem só uma ligação. Porque tem gente que passa o ano inteirinho e não dá uma ligação para o pai nem para a mãe. Irmão, o cara só sabe o que é pai e mãe
o dia que ele tem filho. Deixa os seus filhos sumir no mundo e não dá nenhuma ligação para você. Ô mãe, eu estou bem. Você ligar para ele é uma coisa, agora ele te ligar é outra coisa. Os irmãos estão entendendo isso ou não? Você ligar para ele é quase assim, poxa, eu estou ligando. Mas quando a pessoa liga para você, é outra coisa. É verdade ou não é? É outra coisa. Entendeu? Isso tem que fazer enquanto se tem vida. Enquanto está nessa terra. Isso é normal. Agora, tem filhos que ficam falando do pai e da mãe. Aí que lascou tudo. Verdade ou não é? Então, isso é só para guardar. Aí o que vem? A Bíblia diz que tem mandamento nisso aqui, irmão, com promessa. Item 3. Os filhos que obedecem e honram os seus pais, uma promessa dupla lhe é assegurada. Qual que é? Paga que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Olha bem, essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa, embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre benefícios materiais. Quer dizer, significa que obedecer e honrar os seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Quer dizer, o mandamento com promessa é vida longa e vida próspera. Isso é bíblico. Entendeu? Por exemplo, não que eu faço caso disso aí. Meu pai foi um homem, uma época era mais ou menos a situação, mas a gente tivemos uma vida simples. Mas meu pai nunca me levou no hospital do governo quando a gente teve doente. Aquele tempo era mais escasso também, não é igual, hoje é escasso, mas naquele tempo era pior. Naquele tempo os médicos eram os farmacêuticos, né? Pelo menos no interior do Goiás era assim, não sei aqui em outros lugares. Mas meu pai pegava a gente, saía de Minas Sul, ia para Ceres, que era um lugar que tinha o doutor Lucas, vocês conhecem ali, ia para um lugar lá, e ele vendia o gadinho dele, se virava, mas ele tratava minha mãe, falava, meu filho, o homem tem que ter, duas coisas tem que cuidar, a educação, a saúde e a alimentação. Nós temos que cuidar disso. Agora, ele não tinha outras coisas, tipo, se hoje fosse para ele colocar, não, ele era parte de luxo, que ele chama de luxo, que talvez é um básico hoje, ele ficava fora. Mas quando precisava, ele estava junto com tudo. Entendeu? E eu aprendi isso com ele. Eu acho que eu nunca levei um dos meus no hospital público. Não que eu não faça questão, não. Eu procuro, quando vou no médico, eu procuro o melhor médico. Eu falo, olha, qual que é o melhor? Tem um amigo que é médico, um cara que é especialista, eu falo, olha, qual é o melhor médico? É lógico que os médicos do SUS são muito bons. Tudo, mas assim, infelizmente, o descaso nós temos irmãos que trabalham aqui na área da saúde, existem os descasos. É verdade. Tem muita gente, por exemplo, enfim, não vou entrar nessa área, mas você deve dar o melhor que você puder para os seus pais. Por exemplo, seu pai, lembra, Gwen, nunca vai pedir alguma coisa para você. Seu pai já pediu alguma coisa para você? Já pediu? Sua mãe já pediu alguma coisa para você? Já? Difícil acontecer isso. Entendeu? Mas você que tem que ser essa iniciativa. Essa iniciativa é sua. Além da obediência, isso faz parte da honra. Para que esses mandamentos com promessa, eles cumpram na sua vida. E na vida dos seus filhos. Para que cumpra lá. Entendeu? Eu fico olhando, por exemplo, tem pessoas de fora que honram mais os seus pais do que você. Verdade ou não é? E assim, e o meu pai é o seguinte, se você passar dentro de Goiânia, a gente tem uma consideração tão grande, não passar lá na casa dele, falar, os meninos passou aqui, não veio aqui não, eles não passaram porque não puderam. Alguma coisa tem, se pudesse, eles tinham vindo. Ele já sabe do comportamento. Então isso obriga mais a gente, quer dizer, se eu for lá, eu só não vou lá se não tiver jeito mesmo. Por exemplo, agora eu estou doido para ver eles. Porém, está aí esse negócio do corona. Aí ele é bem sério. Minha irmã ligou, papai, eu vou visitar o senhor. Não, meu filho, não vem não. Nós estamos no corona. Deixa passar o corona primeiro, você vem. Ele também é bem claro. Está entendendo? Então, isso a gente tem que aprender e guardar. Talvez Deus até está falando com você nessa palavra desta manhã, porque Deus quer mudar o rumo da sua vida, e às vezes está faltando isso na sua vida.
você aprender a honrar os seus pais, porque tem mandamento com promessa, para a glória de Deus, né? Então, irmãos, é muito interessante. Vida longa, quem é que não quer viver muito? Todos nós queremos viver. Se a morte chegar, fazer o quê? Já chegou mesmo, fazer o quê? Mas todos nós queremos viver, né, irmão Tião? Quer. Eu estou levantando todo dia agora, 10 para 6, meu pastor Leandro, e andando 7 quilômetros, eu vejo que tem dia que o pastor Leandro vai bater no pé assim, vai forte, meio tal, mas vai. Tem dia que eu estou desanimado, ele me anima. O irmão Giovanni também, né? A Lígia está ali também, então, não é fácil. Mas você quer, todo mundo quer viver. Né? Todo mundo quer viver. Ah, quero morrer, mas você chega lá, está com um monte de remédio dentro de casa. E a Bianca é uma das responsáveis por ficar aplicando negócio na gente. Né? Então, isso é bíblico, irmãos. Honra os seus pais. E outra coisa, tanto a sua esposa como o seu esposo, o que for contrário, você tem que sentar e conversar. Agora, faça segundo pode. Né? Então, essa administração é do casal, mas você deve honrar em todas as esferas. O filho tem que ter desejo de ver os pais, porque um dia também você vai ficar velho. Né? E aí, se os seus filhos se abandonarem, vai ser bom? Porque as coisas que você mais gosta do mundo são os filhos. É verdade ou não é? Se a pessoa amanhã está aqui em Montevalso, ele tal tamanho, ele fica velhinho, mas a irmã, o filho, nunca liga, nunca vai, nunca tal. Isso acontece muito, irmão. Filhos que abandonam os pais, filhos que promovem até a morte dos pais, quando tem bens materiais. O cara diz, eu quero que meu pai podia morrer logo, já ficou velho mesmo. Morre logo, já está tudo certo, né, Zé Azul? É desse jeito. Mas nós, como cristãos, servos do Senhor, se nós seguirmos a Bíblia, a palavra de Deus, nós seremos abençoados para a glória do nome de Jesus. Vamos terminar? Modelo divino. Todos os membros da família cumprem deveres específicos. Quer dizer, o marido tem o seu papel específico, a mulher tem o seu papel específico, o filho tem o seu papel específico. Primeiro, o marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. Quer dizer, não é só liderar, ele tem o dever de liderar e amar. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança do seu marido. Esse é o dever da esposa. Os pais, o dever de educar os seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer, honrar os seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo, a prosperidade faz parte da família que se porta conforme Deus planejou. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, por favor. Deus abençoe vocês. Nós vamos fazer uma oração aqui agora. E vamos orar para que Deus possa trabalhar nas famílias do Brasil. E principalmente na família cristã, para que o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida e da sua casa. Que algumas famílias ou famílias podem querer inspirar na sua família. Amém? Hoje à noite o culto começa às 19, né, pastor? Às 19 horas, culto nosso aqui à noite. E nós vamos... tem que tirar a oferta, né? Vamos orar primeiro, então. Faça assim com as suas mãos, por favor. Faça uma autoanálise da sua vida. Não é a luz. O pastor Silmar falou aqui, 1% ou menos de 1%. Não consigo, talvez, expressar aquilo que a gente tem que falar, que a Bíblia ensina, mas esse Efésios ensina muito sobre a família. Faça uma autoanálise na sua vida, você que é casado como esposo, como esposa, e também como filho. Vê como você está, como está o seu papel diante de Deus. E você vai ver que Deus, se você tiver de fazer alguma aliança nova com o Senhor, nesse sentido, faça nessa manhã. Porque Deus vai receber o seu sacrifício, e nós vamos orar por você agora. E vai trabalhar através da sua vida, e o nome de Jesus foi glorificado. Não fique vivendo sobre a acusação do passado. Quem acusa é o diabo. Você começa uma nova página de hoje para frente, com uma nova aliança, um novo acerto diante de Deus, e Deus vai mudar a sua história para a glória dele. Pai, nós estamos gratos a Ti nesta manhã pela sua palavra. Oramos pelos nossos internautas, aqueles que estão cultuando conosco na sua casa, onde for. Oramos por aqueles que estão aqui no templo, Senhor. Nós sabemos que a família foi instituída por Ti, é a base principal da sociedade, do mundo, e cremos que o Senhor está no meio da família. Nos ensina a fazer segundo a Tua palavra, que nós possamos ser humildes diante de Ti, para glorificarmos o Teu nome com a nossa vida, diante da nossa casa, diante da sociedade.
Põe as tuas mãos, oro pelos pais, oro pelos filhos, oro pelos netos. Senhor, abençoe poderosamente. Nos ajuda, Senhor, a ter um padrão segundo a tua palavra, para que os teus mandamentos com promessa cumpram na nossa casa, cumpram na sociedade. Põe as tuas mãos poderosas, restaura e regenera aqueles que precisam ser regenerados, e a família que precisa ser restaurada. Dá humildade para o esposo, para a esposa, tira toda a mágoa, toda a tristeza, toda a complicação. Pai, pelo poder que é no teu nome agora, eu repreendo tudo aquilo que o inimigo tem colocado nos corações, para a destruição da família. O Senhor é poderoso para restaurar, para dar uma roupagem nova para os teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa a família brasileira, a família do mundo, para a glória do teu nome, cuida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Se assente rapidamente, vamos tirar a oferta, né? E depois já estaremos indo para o nosso lar. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome e rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Só para avisar os irmãos, mais uma vez, que os cultos estão liberados, principalmente os irmãos que estão na internet, estão liberados para a família. Então, só se você faz parte do grupo de risco mesmo. Se você não faz parte do grupo de risco, traz a sua casa toda para a igreja. Venha cultuar o Senhor. Não fique na sua casa, porque esse costume pode pegar você e depois você pode fazer parte até de um povo aí que diz que são os desagrejados e antibíblicos. Então, venha para a igreja, traz seus filhos, a sede que principalmente cabe todos os crentes aqui tranquilamente. Ficamos dentro da recomendação da OMS. Então, traga seus filhos, traga seus netos, venha cada família. Se 4 cadeiras não der, a família maior, junta mais uma cadeira. A família pode ficar junto, não tem problema. Mas venha cultuar Deus, não fique na sua casa, não. Você que está na internet aí, venha para a igreja. Só se for grupo de risco mesmo. Se não for, venha para cá, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos, então, agradecer a Deus. Deus abençoe o nosso pastor por essa aula tão abençoada da parte de Deus e que nós possamos exercermos os nossos, os papel de cada um, do pai, do esposo, da esposa, dos filhos, e certamente a bênção do Senhor estará sobre as nossas vidas. Então, hoje, a partir das 19 horas, vamos estarmos todos juntos, O pastor Suimar já reforçou, nós temos os nossos cultos, a nossa sede, graças a Deus. Hoje nós temos capacidade de termos aqui todos os nossos membros e congregados na casa do Senhor, congregando, levando em consideração aqueles que são da área de risco, mas, fora isso, nossa capacidade de pessoas hoje está superior à nossa quantidade de membros e de congregados. Então, dá para a gente ter a casa cheia, a casa bem abençoada, todos os irmãos. Então, que Deus possa começar a tocar no coração daqueles que não estão vindo, e despertar, irmãos. Precisamos de um despertamento espiritual para que todos estejam na casa do Senhor, adorando o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a todas as famílias que vieram nessa manhã. É muito bom, E eu creio que essa ação, que a pandemia está trazendo às igrejas, talvez está sendo uma renovação
no modo que Deus está usando as autoridades para conduzir até mesmo os estilos da igreja, né? Os irmãos lembram, já vou terminar, os irmãos lembram que nós tínhamos a igreja mais no passado, onde ficava homem e mulher de um lado, né? Depois começou a misturar um monte de gente, e agora trazemos a origem de que as famílias sentam junto, né? Na igreja adorando o nome do Senhor. Isso é glorioso, né? Isso é bom, a unidade da família, não em casa, mas também na igreja aqui juntos. Isso é glorioso. Vamos colocarmos de pé, vamos agradecer a Deus. E à noite, às 19 em ponto, estaremos iniciando o culto aqui. Vai ser um cultão abençoado por Deus. Venha adorar o nome do Senhor com alegria. Glória a Deus. Deus abençoe. Estamos chegando ao final de mais um trimestre. E Deus tem nos abençoado. Vamos orar pelos aqueles que estavam consagrando e todos. Pai, nós estamos gratos a Ti. Te louvamos, ó Deus, por a oportunidade que tivemos nessa manhã de aprendermos sobre, ó Deus, a família. Ó Deus, esse bem, Senhor, essa instituição que o Senhor Deus o criou e que o Senhor Deus continue prosperando, fazendo prosperar, Senhor Deus, cada vez mais. Sabemos que o inimigo tem tentado, Senhor, de todas as formas, ó Deus, calar, diminuir a família, mas o Senhor é o Deus forte, poderoso, o Deus grande. Pai, leva cada um de nós debaixo das Tuas mãos, abençoa a Tua igreja, logo mais à noite um grande culto na Tua presença, dá um domingo abençoado para todos. Oramos assim, pedimos a Tua bênção, no nome de Jesus, amém. Faz assim com a sua mão, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre a igreja, e a igreja concorda, dizendo amém. Deus abençoe, cumprimente seu irmão com a paz do Senhor assim, e vamos todos para casa.